a alegria, a felicidade, procurar ajudar o outro em tudo que for possível, então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será o quê? Como o seu princípio. Olha só, você lembra quando você casou, quando você começou a namorar, aquele fogo, aquela chama? Exatamente. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é o antegozo das alegrias do céu. Sua melhor amiga tem que ser a sua esposa. Seu melhor amigo tem que ser o seu esposo. Se não é, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa que você não se sente confortável para falar para o seu esposo, para a sua esposa, tem alguma coisa errada. Se você é filho e filha, e se você não se sente confortável em contar os seus segredos, e quando você está em apuros, correr para o pai, correr para a mãe, ou então quando você tem algum motivo de alegria, não são as primeiras pessoas para quem você quer contar, tem alguma coisa errada. Não é esse o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Que esposo e esposa, os cônjuges, sejam os melhores amigos. Porque se não for, aí abre margem. Não, meu marido não me escuta. Quem vai te escutar? O camarada do serviço, o garoto da escola, né? O vizinho, sei lá, um parente distante. Alguém vai ouvir e não vai ser o certo, né? A gente precisa treinar esses relacionamentos, a gente precisa levar isso muito a sério, porque às vezes a gente esquece de como as coisas deveriam ser e esquece de o que a gente está fazendo. Então a gente precisa retomar. Vocês sabem que tem um neurologista que na internet muito famoso, Pedro Calabres, e ele fala que a paixão ela dura de 1 ano e meio a 2 anos. Porque a gente, não sei se você lembra, né? Quando você se apaixonou ou se apaixona, você às vezes até perde o fôlego. O pessoal fala que sente aquela coisa de borboleta no estômago, o coração acelera. E ele fala que tudo isso é assim mesmo, que o cérebro fica assim, num estado mental alterado. Isso reflete na fisiologia do corpo e que você realmente fica num estado assim de atenção, e é uma coisa assim que desgasta muito o seu corpo. Por isso que você pode pensar assim, nossa, mas eu queria tanto sentir isso de novo com meu marido, era tão gostosa aquela sensação, a gente já está casado há 20 anos, eu não sinto mais isso, porque era paixão. Porque nenhum ser humano aguentaria viver em paixão. O ser humano não daria conta de todos esses processos que acontecem, essa química que acontece. Isso tudo era para ser assim mesmo, e foi assim, não foi? Só que quando a paixão acaba, e aí muita gente casa, e aí tipo assim, fica 6 meses juntos, 1 ano junto, e aí fala assim, o amor acabou. O amor nunca nem chegou lá. O que era? Era só o quê? Essa paixão, essa atração que precisa ter, é importante, faz parte. Mas quando isso passar, esse fogo, digamos assim, literal, que a paixão sempre é associada a esse fogo, o que fica? O amor. E o amor é como? É um princípio, é paciente, é bondoso, né? E o amor é como a gente pode usar uma metáfora, comparar o amor com o quê? Uma planta. O que acontece com uma planta se você não cuidar dela? O amor ele é comparado com uma planta. Se você não cuidar, se você não adubar, se você não podar, se você não regar, não vai para frente. Ela vai acontecer o quê? Morrer. Aí sim acaba o amor. Então esse amor ele precisa ser alimentado. Um trecho aqui que diz o seguinte: por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar sua cerimônia matrimonial. Vocês sabiam disso? É ela que fala. A real união dos dois em matrimônio é obra dos anos subsequentes. Ou seja, você pensa que conhece a pessoa quando você vai casar com ela, mesmo que você tenha namorado por muito tempo. Tem gente que acaba namorando por mais tempo, né? Mas na verdade você vai conhecer quando? Quando tá lá dividindo a pasta de dente. É nessa hora que você vai conhecer. É na hora que fica sem dinheiro. É na hora que passa um apuro com a família dela ou dele. É nessa hora que a gente vai conhecer, né? Então, por mais que você tenha tomado cuidado e você sabia onde você estava entrando, essa adaptação é um processo de uma vida toda. A gente tem que agir com sabedoria para utilizar os instrumentos que a gente tem na nossa mão para nos ajudar a lidar com esses conflitos da melhor forma. A gente precisa usar o conhecimento, queridos. Isso aqui é uma bênção. Antigamente não tinha isso aqui. Isso aqui ensina você a fazer qualquer coisa, para o bem ou para o mal, né? Então, e se você não sabe, agora a inteligência artificial te ajuda nisso, até nisso, né?
Esses dias a Rafa me deu umas dicas aí da inteligência artificial do Google, que eu nem sabia que existia. Já me foi útil, eu já fiz umas perguntinhas para ela assim, que eu precisava de uma resposta papum, e ela dá. Então, use esse conhecimento, busque conhecimento. Sabe, a Bíblia é o maior livro que a gente pode se inspirar para a família, para relacionamento, para tudo.